Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o título que eu trago para você no dia de hoje será o seguinte: o que significa a fé sem as obras é morta? Nós vamos saber por que a fé sem as obras é morta. Por quê? Vamos começar aqui fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está localizada aí no livro de Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 26, que diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Essa frase bíblica do dia de hoje, a fé sem as obras é morta, vai te trazer uma visão e um significado sobre ter fé é importante, mas ter as obras também é importante. A fé sem as obras é morta porque a verdadeira fé salvadora necessariamente resulta em frutos de boas obras. Ao contrário da fé morta, a fé viva é aquela que pode ser demonstrada de forma visível, através de atos de obediência. Vou repetir novamente: atos de obediência. Vou repetir novamente: atos de obediência. Entendeu aí? Espero que sim. A palavra fé é usada de forma muito ampla nas Escrituras. Assim, ela pode se referir tanto à fé verdadeira quanto à fé falsa. Isso quer dizer que nem todos os que professam creem. De fato, creem verdadeiramente. Então, segundo a Bíblia, as boas obras é uma das formas de distinguir o que é uma fé genuína e o que é uma fé mera confissão externa e vazia. Visto que a fé sem as obras é morta. E onde a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta? Esta é uma pergunta. Embora seja um ensino frequente em toda a Bíblia, a doutrina do que a fé genuína é evidenciada através das obras é tratada de forma mais específica e direta por Tiago. Em uma epístola, nós lemos: a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmos. Tiago 2, versículo 17. Tiago escreve sobre a relação entre a fé e as obras e ensina os leitores como avaliar de que tipo de fé viva e salvadora em oposição à fé morta e falsa. Você entendeu aí que existe dois tipos de fé: a fé viva, salvadora, e a fé morta e falsa. Para Tiago, a grande prova de que uma fé é falsa, e se ela não resulta numa vida transformada, que é caracterizada pelo compromisso e obediência. Vou repetir essas duas palavras. Eu já repeti atrás aí a palavra obediência, mas eu vou repetir aqui. Uma fé caracterizada e transformada e genuína e verdadeira é uma fé que é marcada pelo compromisso e obediência e submissão à palavra do Senhor. E qual é esta palavra? É a Bíblia Sagrada.
é a palavra de Deus. Esta palavra que é inerrante, esta palavra que não volta vazia, é esta palavra que temos que nos espelhar, que temos que obedecer o que está escrito nela, porque é a voz de Deus para nós cristãos servirmos ao Senhor de acordo com o que ela manda, porque é a palavra de Deus. Então, se não houver compromisso, se não houver obediência, esta fé é uma fé morta e uma fé falsa. Então, cuidado aí, que tipo de fé é a sua? Cuidado, preste muita atenção. Se a tua fé é uma fé viva ou se a tua fé é uma fé morta. Por isso, ele explica que da mesma forma que o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26, que foi o texto que eu li para você no início dessa mensagem. Fé, obras e salvação. É verdade que muita gente tem dificuldade em entender a relação que há entre fé, obras e salvação. Ao longo da história do cristianismo, muita confusão já foi feita sobre isso. Grande questão aqui é que a Bíblia sempre coloca a fé como elemento essencial da salvação, visto que somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Você vai ler Romanos 3, versículo 20, você vai ler Romanos 4, versículo 1 ao 25, e você vai ler Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 11. Então, quando a Bíblia também diz que a fé sem as obras é morta, algumas pessoas distorcem o verdadeiro significado desse ensino, com a intenção de defender alguma forma de salvação pelas obras. Por isso, que não é somente você ser bonzinho e fazer boas obras. É necessário que você seja salvo pela obediência à palavra de Deus e a aceitação do nosso Senhor e Salvador, Jesus, como o teu Salvador. É necessário uma vida correta, é necessário uma vida de compromisso com a palavra para que a tua fé seja viva. É necessário aí ser justificado pelo nosso Senhor Jesus. Então a sua fé precisa estar viva e não morta. Primeiro, definitivamente, a Bíblia deixa claro que as boas obras não contribuem para a salvação. Eu quero dizer para você que não é errado você fazer boas obras, boas ações, doar uma coisa ali, ajudar uma pessoa ali, ajudar uma pessoa acolá. Não estou falando disso. Estamos falando sobre salvação, sobre fé, sobre a nossa vida. Está entendendo o que a palavra está dizendo? Estar aqui uma explicação para que você venha entender, discernir uma coisa da outra. Nós temos que saber discernir uma coisa da outra. O apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. Olha só, isso não vem de vós. Vou repetir de novo. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Mas é dom de quem? De Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. O que significa aí para que ninguém se glorie? É uma pessoa que pode dizer que aquilo que está sendo feito foi ela que fez, foi ele que fez, para que a pessoa não venha se exaltar. Eu fiz aquilo, eu posso aquilo lá. Ninguém me para, eu sou o maioral, eu sou a maioral. Eu sou aí o sabichão das nações, eu sou aí a sabichona das nações. Eu posso,
Eu posso, ninguém pode. Então, aqui está falando que é um dom de Deus. É pela graça que somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é das obras, para que ninguém se glorie, mas é através da fé em Jesus Cristo, da graça do Senhor Jesus. Segundo, as obras são resultado da fé salvadora, não é sua causa. Só pode praticar boas obras diante de Deus aquele que primeiro foi regenerado pelo Espírito Santo, com letra maiúscula. Ou seja, aquele que teve um encontro com Jesus, aquela pessoa que nasceu de novo, que a velha natureza morreu e que o velho homem ficou para trás. A nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, ela é terrível. Se nós não estivermos na direção de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, que é Jesus dentro de nós, que ele enviou para nós o Consolador, nós estaríamos perdidos neste mundo. Porque não é nós que vamos nos salvar. É Jesus é quem vai nos salvar, porque foi ele que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele está vivo e ressuscitou. E é só através de Jesus que nós podemos ter uma nova vida regenerada, através do Espírito Santo. E Paulo, ele explica, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Portanto, o propósito de Deus é aqueles que foram feitos nova criatura em Cristo tenham uma vida caracterizada por bons frutos. É impossível alguém estar verdadeiramente em Cristo e ser frutífero. Bem como também é impossível alguém estar fora de Cristo e produzir alguma boa obra e aceitável a Deus. João, capítulo de número 15, versículo de 1 ao 7. Para que uma obra seja feita, de fato, uma boa obra, ela depende dos méritos de Cristo, tudo para Cristo, para Ele e por Ele são feitas todas as coisas. Então, não há como fugir disso. Não há como nós procurarmos caminhos por aí que parecem bons para nos salvar. Não, só quem salva, vou repetir, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Se você não aceitar Jesus como Salvador de sua vida, digo para você aí que não aceitou ainda, você não é um salvo em Cristo Jesus. Você não nasceu de novo. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. O Senhor está te chamando a todo o momento. Então dê ouvidos à voz de Deus e não endureçais o vosso coração. Porque Jesus chama, mas vai chegar um momento em que esta porta aqui será fechada e não há como alguém abrir essa porta. Assim como o Senhor fechou por fora a arca quando Noé entrou dentro com a sua família. O Senhor fechou por fora. Então, a graça salvadora, que é Jesus Cristo, está neste momento aqui dando para nós oportunidades de entregarmos a nossa vida para Ele. Mas basta nós entregarmos de coração e não somente de lábios. Se com tua boca confessares a Jesus Cristo e com teu coração crerdes que Ele ressuscitou e Ele vai te salvar. Então acredite e entregue a sua vida para Jesus. Não há outro caminho. Não há como você ser salvo se não for por Jesus Cristo. Não há como. Não tem como achar historinhas contadas por aí. Não tem. Não tem. Há rodeios.
Não tem esse negócio de, fulano de tal vai me salvar aqui. Não tem. Isso eu li um livro ali e aquele livro vai me salvar, aquele fulano ali fala uma frase e aquela frase vai me salvar. Não tem. É Jesus quem salva. É Jesus quem transforma. É Jesus quem liberta. É Jesus que vai dar vida eterna. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Não tem outro caminho. À luz das Escrituras, as obras jamais possuem o propósito de salvar. O grande propósito das obras é glorificar a Deus. Em outras palavras, os cristãos glorificam a Deus diante dos homens quando praticam boas obras de obediência. Mateus capítulo 5, versículo 16, João 15, versículo 8. A fé sem as obras é morta, mas a fé viva é confirmada pelas obras. É consequência aos 3 tópicos anteriores. Podemos dizer que as obras também confirmam a qualidade da fé. Isso quer dizer que a fé viva é genuína. Ela será demonstrada através das boas obras. Mas se a fé morta, ela não poderá produzir nenhuma boa obra diante de Deus. Exatamente esse princípio que Tiago procura enfatizar. Isso ficou claro quando ele argumenta. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras. E eu, com as obras, te mostrarei minha fé. Tiago 2, versículo 18. O raciocínio é bem simples. Como alguém pode provar que tem fé se não por ações concretas que revelam a legitimidade dessa fé? Uma fé que não pode ser provada por uma conduta justa e obediente à palavra de Deus, não passa de uma fé aparente, morta em si mesmo. Então, esse tipo de fé é uma aceitação mental de fatos sobre Cristo, mas não vai além disso. Temos ainda o exemplo de Abraão para fundamentar a argumentação. Ele ensina sobre como a fé de Abraão foi consumada através de suas obras. Tiago 2, versículo 21 ao 24, faça essa leitura. Antes de qualquer coisa, Abraão foi justificado diante de Deus pela fé. Você vai ler Gênesis 15, mas essa mesma fé foi consumada e testificada da história quando ele demonstrou a sua obra de obediência. Você vai ler Gênesis 22. Portanto, ao dizer que a fé sem as obras é morta, Tiago não está querendo acionar as obras como base da salvação. Muito pelo contrário, Tiago destaca claramente que a obra de salvação é um dom gracioso de Deus e é operada conforme a sua vontade soberana. Você vai ler Tiago 1, versículo 17 e 18. As obras vêm pela fé? Por fim, é fácil perceber que o grande objetivo de Tiago, ao escrever que a fé sem as obras é morta, é reprovar todas as formas de antinomianismo. Não basta apenas professar com os lábios que Cristo é o Salvador. É preciso também reconhecê-lo como Salvador através de uma vida piedosa, de obediente à palavra de Deus. É assim que se revela a fé viva, verdadeira, que resulta na salvação, a salvação pela fé, e as obras vêm da fé. A fé é a causa e as obras são consequência. Se não for assim, então tal fé não é verdadeira, pois a fé sem as obras é morta. Eu espero aí que você que está ouvindo esta palavra, esta mensagem de hoje, tenha entendido o que é fé morta e o que é fé viva. E por que a fé sem as obras é morta. Esse vídeo esclareceu para você aí que está ouvindo essa mensagem, principalmente, que a fé é importante, mas sem Jesus, a nossa fé não vale de nada. Sem compromisso e sem obediência, ela não vale de nada.
Guarde estas palavras no teu coração e seja edificado e abençoado. Um grande abraço, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.